Bonde, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro aqui no YouTube. Warren Buffett pede aposentadoria. Não pede, ele anuncia, porque ninguém pede aposentadoria aos 94 anos, depois de uma longa e extensa carreira à frente da Berkshire. Além disso, Trump retira isenção comercial da Shein, da Temu e de várias outras varejistas aqui. Temos a indústria do Brasil que se aproxima da estagnação no mês de abril. Ao meu lado, também temos aqui nesse programa televisivo muito nobre da nossa TV, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Edson, bom dia Lucas, e também você de casa. Lembrando que aqui no nosso país parece estar querendo aumentar a quantidade de tempo, né, para se aposentar, então o próprio Buffett já antecipou esse movimento, né, um movimento global. Então ele mesmo pediu a aposentadoria, mas vamos trazer mais informações também relacionadas a essa notícia que, assim, pegou todo mundo de surpresa, mas é algo bem positivo o legado que o Buffett deixou na Berkshire Hathaway, como também na parte do mercado financeiro. Espero que ele consiga pelo menos pegar o teto do INSS aí, né? Pra ele conseguir ter uma boa vida aí a partir dos 94. O Warren Buffett, pra quem não conhece, pra quem caiu aqui, o Warren Buffett é o maior investidor do mundo, né? O cara que fez boas manobras ali em empresas que estavam começando. A gente vai falar um pouco mais sobre a história dele e qual foi o legado que ele deixou para o mundo dos investimentos, né? Inclusive, é interessante pensar, né? Ninguém vence o tempo, cara. 94 anos de idade e ele ainda seguia ativo, seguia respeitado e seguia fazendo boas escolhas, né? Cara, pensa, ele tava com o caixa na mão, né? Ele fez uma reserva de oportunidade logo antes de acontecer uma crise igual aconteceu com todos os preços de ações de todos no mundo inteiro, né? Não uma crise sistêmica mesmo. Então, mostrando claramente que apesar dos 94 anos de idade, o Warren Buffett seguia fazendo boas escolhas. Apesar de já ter feito muitas más escolhas também, não vamos passar pano pra ele não. Não, exatamente, né? No passado ele até investiu em algumas empresas do setor aéreo, que foi um dos grandes problemas que teve na parte da Berkshire Hathaway. Quando a gente fala da Berkshire Hathaway, a gente tem que lembrar de algumas coisas. A empresa ela não trabalha apenas no mercado financeiro, porque muitas vezes a gente vê algumas páginas de outros meios de comunicação, né, como o Instagram, talvez no Twitter, até aqui mesmo dentro do YouTube, a gente imagina que é só uma empresa de investimento, que é uma holding. Mas a verdade é que hoje, se você for pegar os resultados da Berkshire Hathaway, a maior parte vem de seguros, que é a parte da Jayco, que ela tem seguros de automóveis dentro dos Estados Unidos. Tanto que até nessa reunião que ele anunciou a sua aposentadoria, teve alguns resultados um pouquinho menores devido a várias provisões que a empresa teve que provisionar dos seus resultados. Teve alguns sinistros também, teve também alguns incêndios dentro dos Estados Unidos que também isso trouxe um resultado negativo para a companhia. Então hoje a Berkshire Hathaway ela tem um percentual grande em ações, só que a maior parte é de seguros, tanto que ele ganha até muito dinheiro com um indicador que chama float. O que acontece? O cliente da Jayco ele faz os pagamentos mensais, né? Todo mundo que tem algum seguro, um plano de saúde, algo nesse sentido, faz pagamentos todos os meses para ter a seguridade. Só que aí, no caso, como às vezes não acontecia nenhum problema, ele utilizava parte desse recurso para investir em ações. Então, na verdade, a Berkshire Hathaway, quase 30%, 40% dos resultados dela vem da seguradora, além de ter alguns resultados também via setor de energia e também a BNSF Highway, que é a parte da ferrovia, que é uma das maiores ferrovias dentro dos Estados Unidos. Então ele utilizava parte dessa geração de riqueza dessas empresas do setor privado para comprar as ações e aumentar também seu portfólio dentro das empresas, como Apple, como AliExpress também, como também Coca-Cola. Então é bem interessante esse legado que o Warren Buffett fez ao longo da sua trajetória na Berkshire Hathaway. E o Buffett indicou ali o Greg Abel para fazer continuar o legado dele como presidente, né? Engraçado, né, que ele colocou ali que vai ser ele e ponto. Ele será o novo CEO e ponto. Deixando bem claro aí que a democracia é o Deus que falhou, né? Então, olha que interessante. Nesse evento que ele sempre faz, na verdade, ele só anunciou de maneira um pouco espontânea ali, a gente pode dizer, porque nem o próprio Greg Abel esperava. Ele esperava ser o CEO, mas ele não esperava naquele momento, né? Tinham várias pessoas ali do mercado, como por exemplo Steve Jobs e outras pessoas, né? Sim, teve até o CEO da Apple também, o Tim Cook, que também foi muito importante também nessa geração de riqueza dentro ali da Berkshire Hathaway. E assim, tinha alguns analistas de mercado também que acreditavam que seria o CEO da Jayco, que é o Toby Combe, que ele também, ao longo do tempo, ele também trouxe muitos resultados também para a Berkshire Hathaway. Só que, na verdade, eu acredito que hoje o Buffett ele vai se tornar talvez um conselheiro mesmo, não ativamente, mas, claro, vai ser aquela pessoa que ao longo do tempo, algumas pessoas vão pedir conselho para ele. Mas eu acredito que, como a Berkshire Hathaway ela tem uma filosofia
tão expressa nos próprios colaboradores da empresa, acaba que vai sair o Warren Buffett, mas vai estar dentro de um cargo uma pessoa que entende os valores da empresa, que entende a disciplina dos investimentos. Por exemplo, se a gente for pegar mesmo, o Greg Abel, ele já atuava também de forma estratégica também nas tomadas de decisões da companhia. Então, claro que talvez essas vendas que aconteceu desde 2023 até 2024 de algumas companhias dentro do portfólio, provavelmente foi uma tomada de decisão já ativa que o Greg já tinha dentro da Berkshire Hathaway. Então, naturalmente, o mercado já esperava que isso um dia acontecer e claro que o Warren Buffett podia deixar esse legado também colocando uma pessoa de confiança dentro do conselho ali de administração como presidente, sendo o CEO da empresa. Hoje ainda tem que, né, ele não é o CEO exatamente agora, ele precisa passar, o Greg Abel precisa passar ali pelo conselho, né, de administração da Berkshire, mas deixando bem claro a influência que o Buffett tem e a incisividade dele de falar que ele é o novo CEO e ponto, eu acho que é bem difícil o conselho ir contra o próprio Warren Buffett nesse sentido, né? Então, essa transição da uma empresa que tem tantas participações em tantas empresas no mundo, que é uma empresa tão grande, ela foi de maneira mais incisiva, mas é a forma como tem que ser para fazer uma transição, para evitar qualquer tipo de burburinho. E também temos aí o Trump que retira a isenção comercial da Shein, da Temu e de várias outras varejistas, né? Então acabou aquela isenção que existe para pacotes de até $800, né? Então, agora, nessas novas regras do Donald Trump, né, os produtos pagarão 120% de imposto, 120, é uma pancada muito grande, né, uma virada muito alta, ou uma taxa fixa ali de $100 que a partir de junho, inclusive, sobe para $200 como taxa fixa. Ou seja, vai ser bem mais difícil comprar ali pelos Estados Unidos produtos das varejistas chinesas, né? Caramba, eu não tô conseguindo jogar energia lá para cima, Douglas, joga energia lá para cima, Douglas. Não, exatamente, se a gente for pegar alguns impactos econômicos, né, isso aqui pode afetar diretamente a China, porque a mudança afeta 7% das exportações e 1,3% do PIB da China. Porque a China, assim, claro, ela vende muito, mas ela vende também com um percentual menor, pelo menos de valor nominal, que é apenas de $800. Só que aqui é uma curiosidade que a gente trouxe nessa notícia devido à queda de popularidade do Trump dentro dos Estados Unidos, porque isso aqui afeta diretamente o bolso da classe média e também da classe média mais baixa americana, que ao longo do tempo também tem sofrido com maior inflação. Então, assim, não, de forma, não é uma jogada popular, se a gente for colocar do âmbito político, e econômico também, você vai aumentar ainda mais o custo final para os clientes, né? Então, isso também vai aumentar a parte da inflação nos setores de vestuário e também no setor de varejo. Então é bem preocupante mesmo essas tomadas de decisões que o Trump está tendo. Se a gente for pegar aqui a notícia, ele fala que isso aqui também vai ajudar positivamente porque o que acontecia? Tinha algumas empresas que tinha essa isenção, só que muitas pessoas utilizavam isso para importar algumas drogas, por exemplo, como o fentanil, devido à baixa fiscalização. Então, assim, existia pessoas que utilizavam esse instrumento para passar esse tipo de produto para os Estados Unidos, só que se a gente for considerar, tudo bem que pode existir isso, né? Mas eu acho que vai prejudicar muito mais pessoas que não tinham essa prática. Então poderia apenas ali aumentar as fiscalização na alfândega ou algo nesse sentido, né? Só que, assim, claro, a gente tem que analisar o que vai acontecer agora no futuro. A gente já tem as nossas projeções mesmo, que isso pode aumentar a inflação, isso vai perder a popularidade do Trump ali, pelo menos na classe média e na classe média mais baixa. E também isso não ajuda tanto ali a liberdade das economias, né? Por exemplo, isso prejudica tanto a China, que depende de vender para os Estados Unidos, e prejudica os Estados Unidos porque depende dos produtos da China também para gerar aquela riqueza interna, né? Porque a gente sabe que a maior parte do percentual do PIB dos Estados Unidos vem do consumo das famílias, que é muito importante. Então, assim, acho que todo mundo sai perdendo dessa decisão. Então, vamos ver o que acontece mesmo no futuro, porque realmente tem algumas decisões do Trump que têm sido muito fora do que o mercado estava esperando, né? Poderia ser uma decisão mais pro mercado, às vezes aumentar as fiscalizações ali de alguns produtos que não faz bem para a saúde, né? Como a parte aqui do fentanil, mas está prejudicando todo mundo ali da economia doméstica. Exato. Então a gente pode ver que é bem possível que haja uma queda na popularidade do Donald Trump nas próximas semanas e meses, de acordo com as pesquisas, porque quando você afeta diretamente o varejo das famílias, você afeta diretamente sua popularidade, né? Mas, por outro lado, o Donald Trump não tem um grande interesse em reeleição, nem pode, então não tem uma grande relação com isso. Mas você pode naturalmente perder o apoio do Congresso. Por quê? Porque o executivo ele não governa sozinho, ele precisa muito do apoio do legislativo.
Então, mesmo que um presidente ele não consiga, é o exemplo do Lula. Imagina que o Lula não vá se reeleger. Digamos que ele queira acabar os mandatos somente nesses 4 anos. Se ele perde o apoio do Congresso, porque o Congresso também precisa ser eleito. E aí, naturalmente, o apoio a um presidente que está sem popularidade ali, como pode acontecer, pode acabar inviabilizando propostas de governo, pode inviabilizar alguma demanda ali que o executivo precisa do legislativo para isso. Então, tem que abrir o olho com isso, porque essa sangria que está acontecendo entre China e Estados Unidos, gradativamente agora está avançando para coisas que são impopulares, né? Porque o discurso ideológico ele é popular, né? Você fala, a gente vai acabar com a China. Vamos lá, vamos acabar com a China. Mas agora, para isso, você vai ter que pagar 120% mais caro em tudo que você compra da Temu ou da Shein. Opa, vamos acabar com a China. Agora, a partir de agora, o seu petróleo ficou mais caro. Opa, vamos acabar com a China, vai piorando. Então tem que cuidar com tudo isso, porque senão você acaba perdendo a popularidade. E gradativamente tudo que o Donald Trump está tentando fazer, seja bom ou ruim, isso aí eu não entro no julgamento, pode ir por terra por falta de popularidade. Então é uma medida mais agressiva ainda dentro dessa guerra comercial. Eu vou puxar aqui os comentários do vídeo anterior, que foi um vídeo feito lá na praia, né? E agora, vindo aqui justamente com o Lucas, que está do meu lado, Douglas está aqui do meu lado. A gente está aqui num clima muito bom na segunda-feira, sem ressaca nenhuma nesse programa. Então eu vou falar aqui, é só comentário falando do elenco, participação do Aquaman. O Fabrício aqui falou que o Aquaman parece o Pirula. Você já viu o tamanho do Aquaman e do Pirula, cara? Mas isso é parecido mesmo. O Miqueiro, a Narlúbia, que disse, amei o vídeo de hoje. Também temos aqui, ó. É isso aí. O Renato. Natan Mendonça disse, programa incrível, só tem gente elogiando o programa, não tem nada. E o José Eduardo Pinto, aqui, muito preocupado com a nossa segurança, disse para não tirar foto fazendo sinal com a mão na Bahia. Então, beleza, tem aquela questão lá e tal, não sei o quê. E o Matheus disse, essa camiseta do Edson está amassada, aparente que está escrito passiva, sai fora, mano. Então o Antônio disse, vídeo muito bom, Aquaman não se mora, não sei o quê. Até o Douglas comentou aqui, ó, não tem nenhum comentário bom. Diferente, né? Nenhum comentário bom, ó, beleza. É isso, obrigado. Vamos continuar com a próxima notícia, que é uma notícia muito feliz para o mercado brasileiro, falando o quê? Sobre o resultado da indústria do Brasil no mês de abril. Houve uma estagnação que ocorreu ali com os resultados, né? Inclusive, é como se fosse o PMI brasileiro, né? Então, Douglas Ribeiro, o que é o PMI e o que é essa notícia que a gente está trazendo sobre a indústria? Bom, primeiro de tudo, o PMI é aquele indicador que ele mostra como que o setor está crescendo ou está encolhendo, né? Na verdade aqui, por exemplo, acima de 50 a indústria está crescendo, abaixo de 50 está encolhendo e quando está perto de 50 está estagnado, né? Então, assim, não parece que vai crescer tanto no curto prazo. Então, é baseado ali em entrevistas com empresários sobre produção, pedidos, empregos ou estoque. Então, é mais para mostrar ali a confiança dos empresários dentro do nosso país. Isso aqui também foi um dos grandes motivos também que teve essa queda, né? Porque o PMI ele caiu de 51,8 para 50,3 em abril, menor nível em quase um ano e meio, indicando forte desaceleração. Lembrando que se a gente for pegar os resultados do quarto trimestre de 2024, a gente tava pegando ali porque assim, por mais que o PIB fechou em 2024, a gente pega a desaceleração no final do ano passado e também projeta alguns resultados também para os próximos meses. A gente já viu uma desaceleração naquele período, foi o menor crescimento do PIB em relação aos outros períodos, então isso puxou um pouco a indústria para baixo. É bem interessante falar sobre isso, porque geralmente quando a gente está falando no quarto trimestre de 2024, a gente está falando também de umas datas comemorativas, né? Você tem ali o final do ano, como Natal também, você tem um ano novo, então era interessante que um pouco o consumo das famílias puxasse um pouco o PIB para cima, que não foi o que aconteceu. Então isso aqui também mostra muito a baixa confiança e incerteza também no mercado externo, porque aqui, ó, os empresários estão com menor confiança em 5 anos, pressionados por incertezas ligadas às novas tarifas dos Estados Unidos e e também a queda nos pedidos internos e externos. Então, ou seja, a nossa indústria também está tendo resultados ruins, até quando a gente está falando de exportação também, que quando a gente também está falando da agroindústria, né, que é muito importante, o nosso país também está com essas incertezas. Então isso aqui de alguma forma prejudica um pouco a parte da exportação também, importação. Por exemplo, a gente teve a queda do dólar também, que é um fator muito importante, mas mesmo assim não conseguiu ter um efeito positivo. E se a gente for considerar, quando a gente fala de geração de emprego também para a indústria, está sendo um dos menores dos últimos 4 meses. E também o que as empresas estão fazendo? De vez elas
elas trabalhar para aumentar a produção, elas estão dando desconto para os clientes para continuar vendendo, então, ou seja, ela está consumindo a margem, consumindo a margem. Então, assim, tá trabalhando com a parte operacional um pouco mais arriscada, né? Porque, claro, se você tá comendo um pouco a sua margem do seu negócio, obviamente, uma hora ou outra pode dar algum problema operacional para chegar no seu ponto de equilíbrio ali, né? No seu um indicador, markup, que é a parte ali do custo também. Então, é sempre importante também a gente analisar essa parte. Então, assim, é uma notícia ruim, mas se a gente for pegar, o PMI da China também veio um pouco menor. Se a gente for pegar, o PMI da Europa também tá sofrendo também. Então, acho que isso é um movimento global mesmo, não apenas no nosso país. O ruim é porque a nossa indústria sempre teve dificuldade, até em momentos de estabilidade econômica. Só que agora, com essas novas turbulências econômicas no mercado externo, isso também prejudica muito aqui a nossa geração de riqueza e também o nosso PIB, né? Porque depende também, por volta de 17% vem da indústria. Cara, vamos lá, né? Vamos finalizar o programa. Acabou as notícias. Não tem mais notícia. Acabou, o mundo parou. Tem só uma curiosidade do Buffett. Traga a curiosidade do Buffett. Assim, eu comecei a gostar de mercado financeiro justamente por conta do Buffett também. Então, eu sempre li os livros dele também, tem até uma recomendação. Se você quiser saber mais sobre contabilidade, tem um livro muito interessante dele, que é O Jeito Warren Buffett de Investir. Ou então tem Análise de Balanço também, que trabalha junto com o Buffett, como também outros investidores, Philip Fisher também, tem o Benjamin Graham. Então, são recomendações também de livros para vocês. E eu queria colocar uma curiosidade, porque o Buffett, antes dele conhecer o Charlie Munger, ele comprava as empresas mais baratas da bolsa, com base no PL ou preço-valor patrimonial, que são 2 indicadores também de valuation. Só que, geralmente, ele comprava empresas que estavam baratas, mas tinha algum problema na operação. Que aí, no caso, é a Berkshire Hathaway, porque ela era do setor têxtil, só que ela estava passando por muita dificuldade. Ela era uma empresa de um setor muito ruim, tanto que depois ele tentou fazer esse processo de reestruturação da operação dele. Então, isso aqui é uma curiosidade, porque o Buffett ele comprou a Berkshire Hathaway por raiva. Porque nos anos 60, ele começou a comprar as ações e porque ele achava que estava barata. E na época o CEO prometeu que ia recomprar as ações por $11,50. Por 11,50, mas mandou uma proposta oficial no valor de 11,37. Então ele ficou com muita raiva, aí ele pensou, poxa, eu vou começar a comprar até eu pegar o controle da empresa. Então aí depois, mais tarde, nas reuniões que ele tem com os acionistas, ele admitiu que foi um erro emocional. Só que interessante que depois disso ele tornou a Berkshire Hathaway uma empresa que não é mais do setor têxtil, ele mudou toda a operação, fez ali uma perda também do trabalho também, porque as pessoas estavam voltadas no setor têxtil, perdeu seus empregos, mas ele começou a fazer uma nova composição do portfólio da empresa e sim fez investimentos mais rentáveis. Então, assim, até que ele fala que foi a pior operação da vida dele. Então, qual que é a ideia que eu quero trazer para vocês? Eu acho que depois que o Warren Buffett pensou no longo prazo, pensou também em comprar empresas maravilhosas como a Coca-Cola a preço justo, né? Porque uma empresa muito boa, geralmente ela vai custar mais caro mesmo. Então, a AliExpress também, teve também a parte da Apple, geralmente ele pagou um valuation maior por conta da qualidade da empresa, por causa da parte da governança. Então, assim, depois que ele começou a pensar no longo prazo. E é isso que a gente ensina muito aqui na UVP Escola, né? Porque é importante a gente saber o valuation das empresas, saber o valor justo. Às vezes você vai ver empresa que vai ter um PL de 20 vezes. A tendência é que realmente parece ser muito caro. Mas se você for olhar a governança da companhia, as perspectivas futuras também, às vezes faz sentido você acreditar nesse negócio do que às vezes comprar uma empresa que está com um PL de 3. Porque aí, simplesmente, às vezes o mercado tem até uma mensagem ou uma imagem ruim, uma projeção ruim dos resultados dessa empresa. Então, é uma curiosidade mesmo do Buffett. Tem muitas curiosidades também dele. Por exemplo, ele faz doações, geralmente, para a fundação do Bill Gates. Mas ele não faz doação em dinheiro. Ele faz doações em ações da Berkshire Hathaway. Que isso aqui é muito interessante, porque quando você doa ações, você está falando o seguinte, poxa, eu tenho um fluxo de caixa futuro para a eternidade. Porque, obviamente, a Berkshire Hathaway investe em boas empresas, vai gerar dividendo e assim você vai ter sempre ali um rendimento para custear os custos dessas fundações. É então, muito melhor doar uma ação. É menos glamurioso, mas é o que dá mais resultado no longo prazo. Né? Sim. Você tem uma ação de uma empresa que consegue pagar dividendos aí. Exatamente. É o que o fundo norueguês faz também, o Soberano, né? Ele investe em muitas empresas ali e às vezes utiliza o dividendo até para custear a parte da sociedade mesmo, né? Com políticas públicas de infraestrutura, saneamento, energia. Então é interessante também essa forma também de geração de riqueza via ações. Douglas, tu me permitiria também uma outra curiosidade?
Sim. Ó, hoje a gente tá gravando aqui dia 5/5, né? Que legal. Porque. E aconteceu uma coisa há 5 dias atrás que é bem importante pra toda a economia brasileira, mas poucas pessoas sabem, né? Alguém de vocês aí que tá escutando sabe o que é o 30/4? Que aconteceu no dia 30/4? Tem um negócio que envolve 30% do nosso PIB, que é da agroindústria, do agronegócio, que é o 30/4. 30/4 é um dia específico onde a maior parte, não tem nada regulamentado, é só uma tradição, vamos dizer assim, que a maior parte de todos os recebimentos da safra acontecem em um único dia, que é o 30/4. Algumas pessoas também 30/5, mas 30/4 é a grande marca. Então, por exemplo, você pega uma cidade onde ela tem ali toda a economia baseada no agronegócio, 30/4 é onde as pessoas das casas agropecuárias recebem, pagam, recebem, vão trocando todo o dinheiro que aconteceu de uma safra, porque não existe meio que um salário mensal, né? Tem boa parte, né, do salário mensal, mas o final da safra, o resultado, se deu bom ou se deu ruim, se o cara quebrou ou se o cara vai ganhar um patrimônio alto, tudo envolve essa data do 30/4. Então deu uma movimentada muito grande aí, porque a pessoa sobra o dinheiro, ela paga todo mundo, sobra o quanto que ele ganhou da safra, ele vai conseguir agora comprar uma caminhonete, vender, fazer um empréstimo, melhorar alguma coisa. Então 30/4 para a maioria das pessoas não quer dizer nada, mas para quem é do agronegócio aí é um dos dias mais importantes do ano. E acontece isso, movimenta toda a economia brasileira. É uma curiosidade que ano que vem, quando chegar 30/4, a gente traz inclusive números aí pra vocês. Tá, eu e Douglas aqui, por quê? Porque ninguém mais quer trabalhar nessa empresa, né? Ninguém trabalha, não existe mais Matheus Malheiros, não existe mais Godoy, não existe Manuel, não existe mais ninguém trabalha mais. Então sobrou eu e Malheiros aqui, porque agora das 2 da manhã às 7 da manhã eles querem dormir. Hoje em dia não dá pra confiar em mais ninguém. Então, acabou o programa? Acabou. Com felicidade, alegria. Nunca, pessoal, nunca na vida de vocês bebam muito. Vamos? Vamos. Então vamos.